Shockwavesound.com. Olá, meu nome é Márcio Dourado Rocha, sou economista com mestrado em economia também e estou aqui para tratar com vocês da disciplina Economia e Sistemas Logísticos do nosso curso de Técnico em Logística. A partir de agora nós vamos ver o conteúdo de economia aplicado ao curso de logística e como que esses assuntos se relacionam no ambiente voltado ao seu mercado de trabalho também. Bem, caros alunos, então agora nós vamos adentrar ao conteúdo do nosso curso, da nossa disciplina de economia. No nosso conteúdo, então, os principais tópicos são a introdução à economia, demanda, oferta e equilíbrio de mercado, as elasticidades, a produção, os custos de produção e as estruturas de mercado. Então, a partir de agora, nós vamos delinear tais conteúdos e verificando o que tudo isso tem a ver com o curso técnico que você está fazendo. Bem, na introdução à economia, nós vamos estudar principalmente alguns problemas econômicos, a economia como uma ciência social, os problemas econômicos fundamentais, análise positiva, análise normativa da economia, como o estudo econômico é dividido e a fronteira de possibilidades de produção. É um conteúdo que aparentemente parece ser muito denso, mas que aos poucos nós vamos desmistificando aquele economês tradicional dos telejornais, aquilo que se vê todo dia e a gente se pergunta, nossa, mas por que no Jornal Nacional, por que no Jornal do SBT, onde quer que seja, querem colocar a economia na minha cabeça o tempo inteiro? Então, a partir de agora, nós vamos ver que tudo isso tem muito a ver com o nosso mercado de trabalho, com o nosso ramo, digamos assim, do dia a dia, com o nosso cotidiano. O que tem a ver a economia com o nosso cotidiano? Primeira pergunta que vem à cabeça, o que é inflação? Bem, vocês já devem ter escutado falar, os mais jovens não devem lembrar muito bem do que é essa inflação. Então, só para recapitular, inflação é um processo em que os preços aumentam. Bem, mas o preço de tudo aumenta? Sim, então tudo tem inflação. O problema da inflação é quando esses preços aumentam em uma proporção maior do que uma proporção tolerável. Então, por isso que sempre a inflação tem que ser vigiada. Então, lá na nossa pergunta, por que a expansão da moeda e do crédito pode gerar inflação? Pura e simplesmente pelo seguinte, se tem muita moeda e muito crédito, vai ter mais gente comprando. Se tem mais gente comprando o seu produto, qual vai ser a intenção do seu produto? Digamos que você venda lá caneta. Se tem mais gente comprando caneta, a intenção é que o preço da caneta suba, vocês concordam? A partir do momento que o preço da caneta sobe, isso é dado como inflação. Então, a expansão da moeda e do crédito, ela tende a gerar inflação. E nós vamos ver esses conceitos daqui a pouquinho, quando nós formos tratar da questão da economia em si, curva de oferta e demanda. Uma outra pergunta que está lá no nosso material, por que o nordestino possui uma renda per capita muito inferior à do paulista? Um dos conceitos que nós trabalharemos nessa disciplina é o conceito de desenvolvimento econômico. Bem, hoje em dia a gente vê países como a China, alguns outros países aí, Vietnã, alguns países crescendo a taxa de 8, 10, 12% ao ano, e se pergunta, poxa, por que o Brasil não cresce assim, a taxas chinesas? Por que o Brasil não é essa maravilha? Por que o Brasil não se desenvolve? Primeira coisa que eu falo para vocês, o Brasil ele é conhecido como um país desenvolvido? Não, né? Então, o conceito mais moderno para o desenvolvimento do Brasil, para não falar que é um país subdesenvolvido, é um país em desenvolvimento. Bem, o Brasil já cresceu a taxas consideradas hoje taxas chinesas. O Brasil cresceu a 11% ao ano. O crescimento do Brasil ficou conhecido na época como milagre econômico brasileiro. Mas voltando ao assunto, por que então que o Brasil, nessa época, não se tornou um país desenvolvido? Pura e simplesmente porque cresceu e pouca gente se apropriou desse crescimento, dessa riqueza. Então hoje nós vamos aprender a diferenciar o quê? O desenvolvimento econômico do crescimento econômico. Na época em que o Brasil cresceu, essas taxas hoje chamadas de taxas chinesas,
chegaram para o ministro da Economia da época, o ministro da Fazenda, o nome dele é Antônio Delfim Neto, e perguntaram: poxa, ministro, mas o país está crescendo e o Brasil, mas o povo continua pobre, a população continua insatisfeita. Por quê? E ele falou uma frase célebre, clássica: primeiro o bolo tem que crescer para depois ser repartido. Então, meus alunos, minhas alunas, eu pergunto, vocês pegaram a migalha desse bolo? Então, a questão que está é o seguinte: desenvolvimento econômico é diferente de crescimento econômico. Crescer não é desenvolver. Daqui a pouquinho, então, nós vamos ver o porquê disso. Onde que mora o crescimento e onde que mora o desenvolvimento econômico. Mais uma pergunta que está lá no nosso material. Nós sempre tratamos da questão do dólar. Eu tenho quase certeza que você não recebe em dólar, recebe? Tenho quase certeza que você não pega dólares e vai lá no supermercado e fala: eu quero 20 dólares de pão. Então, por que uma desvalorização cambial pode conduzir a uma melhoria da balança comercial e a redução do salário real? O que tem a ver o seu salário com o preço do dólar, com o preço do euro, com o preço do peso argentino? Bem, pessoal, nós vamos estudar também na economia, e isso vai abrir portas para outras disciplinas que ainda virão nesse curso, sobre a importância da interação dos mercados. E essa importância da interação dos mercados é o que justifica todo dia nos telejornais estarem passando e pessoas tentando colocar preocupação na sua cabeça quanto à cotação do dólar, quanto à cotação da moeda estrangeira. Então nós vamos verificar que o preço do dólar pode interferir sim no seu emprego, porque pode ser mais interessante, de acordo com como estiver a moeda norte-americana, empregar um chinês lá na China do que empregar um brasileiro aqui, empregar um alemão do que empregar um brasileiro aqui. Então, tudo isso tem a ver. Então, quando o câmbio se desvaloriza, quando o real passa a ser mais valorizado, a balança comercial melhora, certo? E o salário real tende a reduzir. Por quê? Porque quando isso ocorre, a nossa mão de obra ela fica mais barata perante as externas. Então, seria uma maneira de se valorizar mais o profissional nacional em detrimento ao profissional estrangeiro nessa questão do mercado globalizado. Um outro problema econômico que nós temos é por que a taxa de juros de mercado e o preço esperado de venda das mercadorias são dados importantes para as decisões de investimento das empresas. Bem, essa parte é extremamente interessante e está na moda atualmente, né? Está na moda a famosa taxa Selic. O que é a taxa Selic? Taxa Selic é algo conhecido como Sistema Especial Eletrônico de Liquidação e Custódia. Então, toda vez que vocês verificarem taxa Selic, muita gente se pergunta: o que é a taxa Selic? Agora, você que estudou economia aqui conosco já sabe. Então, Selic é o Sistema Especial ou Eletrônico de Liquidação e Custódia. Então, tudo bem, então. Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Até aí eu não falei muita coisa do que é essa Selic. Então, é um sistema. E o que esse sistema tem de tão importante que todo dia me falam para me preocupar com a Selic? Todo dia me falam que a Selic é importante para mim, para minha empresa, para o meu emprego, para o meu curso. Então, o que é importante disso? Bem, a pergunta que nos foi passada ela é estratégica. Essa pergunta aqui é estratégica por quê? Porque a taxa de juros ela é importante para se tomar decisões. Então, o primeiro critério de comparação é taxa Selic é uma taxa pela qual o governo remunera o dinheiro que ele pega emprestado. Então, ela é considerada o investimento mais seguro do mundo. Voltando aqui ao quadro, apagando aqui o conceito que vocês já anotaram, supomos, por exemplo, a taxa Selic ela está a 13,75% ao mês. Então, está aqui 13,7% ao mês. O que tem a ver, então, ela está a 13,7% ao mês? A partir do momento que eu tenho a taxa Selic dada a um percentual, todo investimento ele tem que ser superior à taxa Selic. Por quê? Se eu tenho lá 20 milhões de reais e vou investir
em qualquer tipo de negócio, seja um negócio de seguro, seja um negócio de venda, seja um negócio imobiliário, o retorno esperado disso tem que ser acima de 13,7% ao ano. Então, quando se mantém a taxa de juros alta, você faz o quê? O que o governo faz quando toma esse tipo de atitude? Reduz a atividade econômica. Por quê? Porque o empresário, o investidor vai preferir especular em títulos do governo ao gerar empregos e correr riscos, porque o negócio, o empreendimento dele imobiliário, de seguro de vendas, pode não dar certo e a taxa que ele estava lá esperando de 12% ao mês ainda pode ser frustrada. Então é muito mais tranquilo eu, do conforto da minha poltrona, ligar para o gerente do banco e falar: sabe aqueles 20 milhões que eu ia investir no empreendimento? Aqueles 20 milhões então serão investidos em títulos do governo a taxa Selic de 13,7% ao ano. Então, retomando aqui no nosso slide, a taxa de juros de mercado e o preço esperado de venda das mercadorias são importantíssimos para a decisão de investimento, uma vez que a todos os investimentos devem ser remunerados a taxas maiores do que a chamada taxa mínima de atratividade, que é a taxa Selic. Então, para que investir, correr riscos, se a partir do momento em que eu investir e correr esse risco, eu posso não ter aquele retorno esperado relativamente baixo e poderia investir em títulos do governo e não ter nenhum risco? Voltando aqui ao quadro, esses títulos do governo são considerados os investimentos mais seguros que existem. O risco de moratória é considerado mínimo, de acordo com o risco país. Hoje nós temos o grau de investimento. Então, esses títulos do governo são considerados os menos arriscados que existem. Só que tem alguns pequenos detalhes aí também. Por exemplo, qual a taxa equivalente à taxa Selic dos títulos americanos? Os títulos americanos são os mais comercializados no mundo. É de 1% ao ano. Então, pessoal, mostra também que, assim como as empresas, para se investir em empresas, nós temos que ter um nível de confiança nas empresas. Quanto mais confiável o país, também mais barato é a captação de recursos de tais países. E como é que eu faço, então, daqui do conforto do meu lar, estou sobrando um dinheirinho. Como é que eu faço, então, para investir sendo remunerada a taxa Selic? Então, voltando aqui para o slide, como é que eu faço para tomar essa decisão de investimento? Bem, simplesmente, então, você procure o seu gerente de banco, procure na internet algo chamado Tesouro Direto. A partir daí, você pode, do conforto do seu lar, a partir de pequenos valores, ser um investidor em títulos governamentais. Bem, uma outra questão: por que a renda dos agricultores se eleva quando ocorre uma estiagem que reduz a produção? Bem, por que ocorre isso então, essa elevação da renda dos agricultores quando ocorre estiagem que reduz a produção? Nós vamos verificar aqui hoje a questão das curvas de oferta e demanda. Nas curvas de oferta e demanda, nós vamos ver que, na medida que um produto falta no mercado, a tendência do preço do produto é subir. Assim como, na medida que você tem uma superprodução, na medida que tem um produto sobrando no mercado, a tendência do preço do produto é baixar. Então, ocorre meio que na contramão. Se a renda dos agricultores, se a produção cai, tem uma quebra, digamos assim, a renda dos agricultores tende a se elevar. Detalhe, só daqueles que conseguiram produzir nessas condições adversas. Por que a alta do preço do cafezinho reduz a demanda do açúcar? No nosso material está bem claro também a questão dos bens. Nós temos diversas categorias de bens. Nós temos os bens normais, nós temos os bens substitutos, complementares, nós temos os bens de luxo, os bens de Giffen. Então, no nosso material vocês vão ver com detalhes tal assunto e nós vamos verificar que, no caso aqui do exemplo dado, o cafezinho e o açúcar, eles são bens complementares. Por isso que muitas vezes não aconteceu nada com o preço de determinado bem e a demanda dele cai. Por quê? Porque aquela demanda é amarrada na demanda de outro bem. Então, bens complementares, eles têm isso, eles têm curvas complementares de oferta e demanda. Se caiu a demanda de um, então vai cair com certeza a demanda do outro. Assim como se fossem bens substitutos, digamos aqui gasolina e álcool.
a alta do preço de um faria subir a demanda do outro, aí seria cruzado, digamos, o gráfico deste produto. E por último aqui nas nossas perguntas, por que estudar economia? Por que estudar economia? Não sei em que momento que você está acessando o nosso ambiente de aprendizagem, mas por que estudar isso quando o lazer é mais interessante? Quando abrir um site, um site aí de relacionamentos, um site de notícias, um site de vídeos, seria muito mais interessante. Nós vamos estudar também o custo de oportunidade, que é o quê? O preço que se paga por uma coisa para obter outra coisa. Então, hoje, vocês estarem estudando economia neste momento, vocês estão tendo um custo de oportunidade, que é o lazer que vocês não tiveram, para obter o quê? O conhecimento e a certificação técnica na sua área, a certificação profissional para a atuação. Então, a partir de agora, nós vamos adentrar no conteúdo específico do curso. Bem, então, iniciando a questão da introdução à economia. Se economia é uma ciência exata, porque só vê economia associada com números, só vê economia associada com cálculos, previsões e por aí vai. Não, economia não é uma ciência exata. Conforme vocês podem ver lá no slide que vai aparecer na sua tela agora, a economia ela repousa sobre os atos humanos e é por excelência uma ciência social. A tendência atual é colocar a economia como uma ciência exata. Então, de volta aqui comigo, é interessante essa questão, porque sempre que os economistas tentam acertar muita coisa, eles erram. Por quê? Porque o ser humano é imprevisível. Enquanto ciência social, a economia ela repousa sobre os atos humanos. Então, é meio complicado de se entender, de se precisar as relações, a interação do homem, certo? Nas atividades econômicas, como que eles vão se interagir, como que serão as vontades do ser humano para serem atingidas. Então, voltando aqui no nosso slide, a economia, então, ela é uma ciência social. Ela é uma ciência social que repousa sobre essas atividades humanas. Bem, complementando, então, a economia, ela é uma junção de duas palavras gregas, que são as palavras oikos e nomos. Quer dizer o quê? Aquele que administra o lar. Esse lar, aqui dado na economia, ele pode ser o quê? Ele pode ser uma casa, ele pode ser um país, pode ser uma empresa, certo? Mas isso quer dizer que estuda a produção, a circulação e o consumo dos bens e serviços utilizados para satisfazer as necessidades humanas. Então, olha só as necessidades humanas aqui aparecendo. Necessidades humanas, então, é o objetivo central de estudo da economia. Só que por que a gente tem que estudar como satisfazer as necessidades humanas? Por que nós temos que correr atrás disso? Bem, pura e simplesmente porque nada no mundo é infinito. Já se acreditou que o ar era infinito, já se acreditou que a água era infinita, já se acreditou que as terras eram infinitas. E provou-se que tudo é finito. Então, dada essa escassez de recursos, a economia também é a ciência que estuda a escassez. Então, a economia ela não é a ciência do dinheiro, ela não é a ciência da fartura. Ela é a ciência que estuda a escassez. A ciência que estuda o uso dos recursos escassos na produção de bens alternativos, a forma pela qual a sociedade vai administrar a utilização desses recursos escassos. Então, essa é a pura definição da economia. Então, resumindo, a economia é o quê? É uma ciência social que estuda como o indivíduo e a sociedade decidem utilizar os recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços de modo a satisfazer diversas pessoas e grupos da sociedade, tentando o quê? Satisfazer as necessidades humanas. Então a economia, ela repousa, e agora eu gostaria que esse quadro ficasse bem na memória de vocês, que ela repousa então em cima de uma contradição. Qual é a contradição? As necessidades humanas, elas são ilimitadas ou infinitas. Olha para você mesmo. Você hoje conseguiu comprar um carro zero, o carro que você sempre sonhou. Depois de uma semana, esse carro já não está te satisfazendo mais. Você quer o quê? Você quer um carro melhor, você quer um carro mais potente, você quer uma Mercedes, uma Ferrari. E por aí vai. O cara que está com a Ferrari, ele também não quer sua Ferrari, ele quer outra coisa também. Então, as necessidades humanas, elas são ilimitadas ou infinitas. E eu ouso dizer que
além de limitadas e infinitas, elas sempre se renovam. E a questão é, apesar disso, os recursos produtivos, eles são finitos e limitados. Então, diante disso, diante das necessidades ilimitadas ou infinitas e dos recursos produtivos finitos e limitados, eu tenho alguns problemas econômicos que eu tenho que lidar para tomar as decisões de como investir, de como alocar melhor esses recursos. Meus recursos produtivos são os recursos naturais, mão de obra, capital e insumo. Os recursos naturais são a terra, a matéria-prima e por aí vai. Então, diante disso, eu tenho alguns problemas econômicos. Então, quais são os principais problemas econômicos que nós temos? Os 3 problemas econômicos fundamentais, o primeiro já equivale a quase 2, mas é o que e quanto produzir. A sociedade deve produzir mais bens de consumo ou bens de capital? O que são bens de capital? Eu explico. Bens de capital são os bens utilizados para produzir outros bens. Então, os bens se dividem em bens de consumo e bens de capital. Bens de consumo são aqueles utilizados para satisfazer diretamente as necessidades humanas. Então, esses são bens de consumo. Bens de capital são bens que são utilizados para produzir outros bens. Máquinas, equipamentos, veículos de vez em quando, imóveis de produção. Então, esses são os bens de capital. Bens de consumo, então, são carros de passeio, né? Roupas, calçados, alimentos, são os bens de consumo. Como produzir? Como produzir é o segundo problema econômico fundamental, que é uma questão de eficiência produtiva. Quer dizer, a empresa, então, ela vai produzir mais com capital ou mão de obra intensiva? Capital, eu já expliquei lá para vocês o que seriam os bens de capital. Então, olha, por exemplo, a construção civil. Antigamente se produzia com muita mão de obra intensiva e pouco capital. Você ia numa obra, para você ver, por exemplo, um equipamento, uma betoneira, uma maquita, era raro vocês verem esse equipamento. Hoje em dia, qualquer obra tem isso. Por quê? Porque a mão de obra se tornou escassa e, então, de acordo com a necessidade econômica e a tecnologia que barateou, hoje qualquer puxadinho tem uma betoneira, qualquer puxadinho tem uma maquita, qualquer pedreiro, digamos assim, de bairro, tem tais equipamentos. Por quê? Porque hoje se trabalha, o como produzir mudou. Hoje se trabalha com mão de obra mais reduzida e com maior utilização de capital. E para quem produzir? Para quem produzir é o terceiro problema econômico fundamental, que define como será a distribuição da renda gerada pela atividade produtiva. Quais são os setores que serão beneficiados? Então, esses são os 3 problemas econômicos fundamentais. Então, agora com a tela cheia, vocês vão verificar que os problemas econômicos fundamentais, então, nós temos as necessidades humanas, que são ilimitadas ou infinitas, e os recursos produtivos são escassos. Então, eu tenho, diante dessa escassez, me sobra aquele dilema, eu tenho que fazer a escolha. A partir da escolha, então, como fazer essa escolha? Eu me pergunto o que e quanto, como e para quem produzir. Então, aqui estão os 3 problemas econômicos fundamentais. Agora, de volta aqui comigo, agora que os problemas econômicos fundamentais estão na cabeça de vocês, nós vamos tratar sobre o sistema econômico ou organização econômica. Bem, então vocês já viram o que é economia, já viram para que serve a economia, tem alguma relação com o curso que você está fazendo, com certeza, e agora tratando sobre sistema e organização econômica. Bem, toda economia, então, ela está organizada, certo? Para desenvolver as suas atividades econômicas. Toda sociedade está organizada para desenvolver atividades econômicas, que são atividades de produção, circulação, distribuição e consumo de bens e serviços. Bem, de novo aqui, olha, atividades de produção, circulação, distribuição e consumo de bens e serviços, tentando satisfazer as necessidades humanas. Então, quais são os principais sistemas econômicos que já vigoraram no mundo? Bem, as 2 principais formas são economia de mercado ou descentralizada tipo capitalista. Essa é a primeira forma. E a segunda forma é economia planificada ou centralizada tipo socialista. Aí, meus caros alunos, minhas caras alunas, eu pergunto, o Brasil se encaixa em qual desses 2 tipos de sistema econômico?
Pergunto-lhes, faça sua reflexão, respondo agora para vocês. Bem, o Brasil se encaixa no sistema de economia de mercado. Aí muita gente vai falar, poxa, mas tudo é tão centralizado no Brasil? Sim. Só que o Brasil se encaixa na economia de mercado da seguinte maneira. A economia de mercado ela também tem duas subdivisões que estão aí na sua tela nesse momento, que é o sistema de concorrência pura, onde não há interferência do governo, e o sistema de concorrência mista, com interferência governamental. Vocês vão arriscar dizer que no Brasil, então, ocorre muito sistema de concorrência mista, não é verdade? Que o governo interfere bastante. Isso é verdade, daqui a pouquinho nós vamos ver a importância da interferência do governo e o que é um mal necessário. É um remédio que, dependendo da dosagem, pode virar um veneno. Primeiramente, então, no sistema de concorrência pura. Bem, o sistema de concorrência pura, eu gostaria de chamá-los aqui ao quadro. O sistema de concorrência pura, então, ele é conhecido como o sistema liberal ou clássico. Sistema liberal ou clássico. Então, é interessante vocês saberem tais conceitos, porque volta e meia eles caem em provas, em concursos, eles são temas recorrentes na política, na hora de se votar nas eleições. Então, é extremamente interessante saber a origem, de onde vêm tais termos. Esse sistema, então, que é liberal ou clássico, ele veio do economista britânico lá da metade do século XVIII. O nome desse camarada era Adam Smith. Esse Adam Smith, então, ele é conhecido como o pai da economia moderna. Então, sistema liberal ou clássico, o que ele pregava? Já aqui no slide nós vamos ver que ele pregava que o mercado resolve sozinho os problemas econômicos fundamentais, como que guiados por uma mão invisível. Então, a partir disso, o mecanismo de preço vai promover o equilíbrio entre os mercados. Vamos ver então como é que isso funcionava na visão do Adam Smith aqui no quadro? Tirando então o nomezinho do Adam Smith aqui, nós vamos fazer então o básico da economia. Todo produto que vocês imaginarem, todo produto, olha para o pé, seu calçado, olha na geladeira a comida que tiver lá, ele pode ser expresso em um gráfico. Então, o mercado desse produto pode ser expresso em um gráfico simples. É um gráfico do produto em que associa preço e quantidade. Todo produto pode ser expresso nesse gráfico. E o que ocorre, então? Pela função básica que nós temos, pela relação básica entre demanda e oferta, vocês concordam comigo que o produto qualquer que vocês imaginaram, na medida que o preço desse produto sobe, a tendência a se consumir menos? Então, posso dizer que a curva de demanda de qualquer produto, a curva de consumo, ela é decrescente, certo? Então, isso aqui eu tenho, vou colocar um Dzinho aqui, que é a curva de demanda. E vocês concordam comigo que se alguém está ficando rico vendendo alguma coisa, se alguém está vendendo bastante, ele quer vender mais? Então, se o preço de algo sobe, a tendência da quantidade produzida também é subir. Então, aqui nós temos a chamada curva de oferta. Então, essa aqui, eu vou colocar um Ozinho aqui, essa letra maravilhosa. Essa curva de oferta, então, se encontra com a curva de demanda. E no ponto em que a oferta se encontra com a demanda, eu tenho um preço, eu tenho uma quantidade. Então, quando eu tenho esse preço e essa quantidade no encontro da oferta com a demanda, eu tenho o chamado equilíbrio. Vou chamar ele aqui de PE, ponto de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio nada mais é do que o encontro da oferta com a demanda. Então, esse é o ponto de equilíbrio que o Adam Smith falava lá na economia clássica, na economia liberal. Bem, retomando então pelo ponto de equilíbrio, voltando aqui no nosso slide, a mão invisível, então, regula como que se relaciona a oferta e a demanda. Não há interferência do governo. A própria mão invisível, então, regula o mercado. A própria mão invisível vai tratar
de regular a economia? Bem, nesse exemplo aqui, por exemplo, no sistema de concorrência pura, se tem um excesso de oferta, o que ocorre? A partir do excesso de oferta, claramente uma escassez de demanda, então tem muito produto no mercado. Simplesmente formam-se estoques desse produto e a tendência é o quê? Que os preços caiam até chegar num novo equilíbrio. Então, retomando aqui no meu quadro, esse nosso produto aqui, se houve um excesso de oferta, o que acontece então? O preço tende a cair. A partir do momento que o preço, olha só, aqui então eu tenho oferta 1, digamos que eu vou ter aqui oferta 2. A partir do momento aqui eu tenho a tendência de ter um preço menor, certo? Por quê? Porque por causa do estoque. E a partir disso, a redução de preços vai gerar um novo equilíbrio. Por quê? Porque vai existir concorrência entre os vendedores para atender aos escassos consumidores. Do mesmo modo, se tiver um excesso de demanda ou uma escassez de oferta, a tendência do preço é subir. Se tem 10 pessoas querendo comprar 8 produtos, a tendência é o quê? No fim das contas, virar um leilão. Então, a tendência é esse preço subir até um novo equilíbrio, certo? Então, a economia clássica, a economia liberal, na teoria ela é linda, ela é muito bem arrumada, porque a mão invisível, o sistema de preços consegue regular o mercado. Mas nós vamos ver que isso não é bem assim, porque na prática, nesse intervalo aqui, muita gente faliu, muito empresário declarou a bancarrota, suicídio e por aí vai. Então, a partir desses conceitos do Adam Smith, nós tivemos alguns outros fatores que impelem o governo a lidar com isso também, que nós vamos ver a partir de agora. Então, pessoal, lá no sistema de concorrência pura, como é que funciona, então, os problemas econômicos fundamentais? O que e quanto produzir? São problemas decididos pelos consumidores, certo? Soberania do consumidor no que produzir. O quanto produzir? O encontro lá que nós vimos no quadro há pouco da oferta com a demanda, certo? O como produzir? É uma questão de eficiência produtiva. E seria decidido no âmbito das empresas. As empresas que vão decidir se vai produzir com mais mão de obra, se vai produzir com mais máquinas e equipamentos e por aí vai. E para quem produzir? É decidido no mercado dos fatores de produção, demanda e oferta dos fatores de produção, certo? Na questão distributiva. Só que aí tivemos problemas com isso. O mundo funcionou nesse tipo de sistema econômico até o início do século XX. A partir daí, nós tivemos alguns problemas. Entre 1914 e 1918, tivemos a Primeira Guerra Mundial. Até aí tudo bem, Primeira Guerra Mundial, não que seja bem ter uma guerra, mas a Primeira Guerra Mundial foi quase o paraíso para uma determinada economia capitalista, considerado a economia mais capitalista do mundo até hoje, que é a economia norte-americana. Bem, Primeira Guerra, então, os Estados Unidos foram lá, forneceram armas, alimentos, tudo para subsidiar essa guerra, certo? Com isso apropriou muita riqueza, a produção foi lá em cima. Em 1918 a guerra terminou. Os Estados Unidos acabaram entrando no fim da guerra ao lado dos aliados, a partir do afundamento do navio Lusitânia, mas isso não entra muito no nosso assunto. A partir do momento em que os Estados Unidos terminaram a guerra, a economia americana ainda continuou em alta, continuou, vamos dizer assim, bombando. Por quê? Porque era hora de reconstruir a Europa. Então, as empresas americanas continuaram lá em cima e lá praticamente não havia muita coisa que era do governo. A maioria das coisas ali eram privadas, era pedágio nas estradas, pontes e por aí vai. Então, no final do século XX, a Europa já estava praticamente reconstruída. Então, a Europa começou a andar com as próprias pernas, a demanda nos Estados Unidos dos produtos americanos baixaram bastante. Consequência, todos devem lembrar de um episódio, claro que nenhum de vocês estava lá, mas deve ter lembrado de estudar o episódio chamado Crise de 1929. A partir da crise de 1929,
eu gostaria que vocês copiassem o nome desse camarada aqui, pesquisassem, joga lá no seu buscador, não vamos fazer propaganda para o Google não, né? Jogue lá no seu buscador sobre esse camarada aqui, que foi quem ajudou a resolver a crise de 1929. O camarada se chamava Keynes. Então, o Keynes, John Maynard Keynes, que não era americano, ele foi chamado pelo presidente, o Roosevelt, na época, para ajudar a resolver os problemas. E o Keynes fez o seguinte. Então, agora eu quero explicar um pouquinho melhor isso para vocês. Qual era a coisa do Keynes? Qual era o tchan da teoria do Keynes? O Keynes colocava que o governo ele não pode ser um simples espectador do mercado, porque o mercado, quando o mercado age para regular a economia, ele tende a se destruir, porque o mercado ele quer lucro. Então, a partir do momento que a teoria do Keynes entrou, o Keynes colocou o seguinte: nós vamos, a partir de agora, utilizar o governo como o motor da economia. A partir de agora, então, nós temos o governo como o Estado empreendedor. Nós temos o Estado empreendedor que vai gerar demanda de produtos, essa demanda de produtos vai gerar emprego, esse emprego gera mais impostos, que gera mais dinheiro para o governo. Então, o Keynes colocou que haveria um multiplicador. Esse multiplicador da economia era conhecido como multiplicador keynesiano. A partir disso, então, lá nos Estados Unidos, eles fizeram um plano chamado New Deal. Se vocês vão pesquisar o Keynes, vocês vão ver isso. New Deal quer dizer novo acordo. Então, diversas pequenas obras nos Estados Unidos, médias, grandes obras, mas especialmente pequenas obras localizadas para quê? Para gerar emprego, gerar renda e gerar multiplicadores dentro da economia. Então, a teoria do Keynes era: o governo deve interferir na economia. A partir daí surgiu o sistema, então, capitalista misto, com interferência do governo. Então, voltando lá no nosso slide, o que e o quanto produzir, então, são questões que no sistema de concorrência pura são decididos pelo consumidor, pela oferta e a demanda, certo? Só que no sistema de concorrência mista, isso muda um pouquinho. O Keynes colocava lá toda aquela teoria dele, colocava que o governo deveria agir. Então, quando o governo age, ele usa dos seus tentáculos, digamos assim, para lidar com cada um daqueles problemas econômicos. Quando o governo, no que produzir, que normalmente seria decidido pelos consumidores, o governo pode interferir. Por exemplo, o governo brasileiro, ele subsidia carros com motorização até 1.0, motos com motorização até 150 cilindradas. Então, esses produtos têm um IPI mais baixo. Então, isso é o governo mexendo no o que produzir. Quanto produzir, o governo também mexe, a partir do momento que existem cotas de subsídios, existem cotas do Minha Casa Minha Vida. Então, o governo mexe nisso também. Como produzir? Como produzir, que geralmente seria a empresa quem decide como produzir, se vai ter mais mão de obra ou mais capital. Então, teoricamente, não tem como o governo mexer, não é verdade? Engano nosso, o governo mexe nisso também. Mexe a partir de quê? A partir de políticas salariais, a partir de políticas restritivas e a partir de políticas de trabalho. Por exemplo, as relações de trabalho no como produzir são decididas pelo governo, sim. Vocês veem aqueles filmes em que os caras pagam um dinheirinho lá no posto de gasolina, ele mesmo vai lá na bomba e completa o seu tanque? Bem, no Brasil isso não é possível. Por quê? Porque o governo mexeu no como produzir dos postos de gasolina. Mexeu no como produzir dos postos de gasolina quando uma rede de postos tentou trazer isso para o Brasil na década de 90 e foi proibido pelo Ministério do Trabalho. Então, isso tornou a produção da empresa mais ineficiente, porque ia desempregar mais de 100 mil frentistas no Brasil. O governo cumpriu seu papel, protegeu o emprego nacional. Foi bom ou foi ruim? Não sei, faça a sua crítica. Pode ser que sua gasolina hoje estaria mais barata se não tivesse o frentista lá. Mas pode ser também que aquele frentista que não ficou desempregado naquela época é quem hoje está consumindo do seu produto, é quem hoje está
é o seu vizinho que não te perturba, que o filho não virou trombadinha porque tinha um emprego. Então, tudo tem que se colocar nessa balança. Pode ser também que o posto que teria o frentista automático lá não repassasse coisa nenhuma isso para o preço do produto e você continuasse pagando caro na gasolina do mesmo jeito também. Então, assim, a atuação do governo é algo que vem, é como se fosse um tempero. É bom? É, até certo ponto. Então, o tempero vai do gosto do cozinheiro e de quem está consumindo. Então, faça a sua crítica em cima, por exemplo, desse caso aí da bomba de gasolina. E por último, para quem produzir, que é decidido no mercado de fatores de produção, onde o governo mexe também. Ele mexe no para quem produzir quando ele coloca, por exemplo, no mercado imobiliário lá para o Minha Casa Minha Dívida, ou Minha Vida, né? Quando ele coloca lá no Minha Casa Minha Dívida que quem ganha até 3 salários mínimos terá um subsídio de X, até 5 salários mínimos terá um subsídio de Y. Então isso você mexe no quê? No para quem produzir. A produção passa a ter focos específicos, de acordo com incentivos governamentais. Voltando aqui comigo então, olha só, os nossos teóricos aqui no quadro. Liberal e clássico, que eram os teóricos do Adam Smith, certo? Não era só Adam Smith que estava aí, não. Tinha uns doidões lá. Tinha um cara chamado Thomas Malthus. Esse era mais louco que o resto. Tinha o François Quesnay. Tinha o John Stuart Mill, David Ricardo e por aí foi. Então eu falo que o Malthus era mais louco por quê? Porque ele falava que era interessante ter guerra, ter fome, porque pobre deveria morrer, porque o mundo não conseguiria produzir alimentos suficientes para todo mundo. Então, começou lá com a economia liberal ou clássica, depois passou para o Keynes, interferir na economia. Bem, os governos começaram a interferir muito na economia. Então, o sistema de concorrência pura deixou um pouco de existir e os governos passaram a interferir muito na economia. Então, pessoal, o sistema de concorrência pura, ele lidar com essas situações e que não existe sistema de concorrência pura hoje no mundo. Em todo canto, o governo interfere. Só que, a partir do momento em que o governo interfere, existem algumas nuances aí, alguns detalhes que são extremamente interessantes de se observar, que é o quê? A medida da interferência do governo. Conforme eu citei para vocês há pouco, que a interferência governamental é como um tempero. Isso vai do gosto de quem está consumindo. E como é que você aplica o seu gosto, então? Na urna, de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, seja como for. A partir disso que você vai escolher entre um governo que interfere mais e um governo que interfere muito. De volta aqui no quadro comigo, então nós temos o liberal ou clássico, certo? Que pregava a interferência zero. E nós temos o Keynes, que a teoria dele ficou conhecida como teoria keynesiana, que pregava a interferência do governo como motor da economia. Chegou um ponto em que falaram que o governo estava interferindo muito na economia. Então, alguns teóricos, chamada Escola de Chicago, falou que o governo deve interferir menos na economia. Então, de volta aqui comigo no quadro, então isso foi conhecido como modelo neoliberal ou neoclássico. Então, este modelo aqui, neoliberal ou neoclássico, é o que? Ele é pós-keynesiano, certo? Em que se coloca que um novo liberalismo econômico. Agora eu pergunto para vocês, isso é parecido com críticas de alguns partidos políticos? Isso é parecido com algo que aconteceu no Brasil recentemente? Sim. Isso aconteceu nos Estados Unidos na década de 60 e no Brasil na década de 90. E está acontecendo até hoje, que é o quê? A desestatização da economia. Então isso são medidas neoliberais ou neoclássicas, em que prega que, novamente, o Estado deve reduzir o seu tamanho, porque o Estado é ineficiente. Então, de volta aqui comigo no nosso slide, nós temos todo o resumo do sistema de concorrência pura, em que nós temos o mercado de bens e serviços e o mercado de fatores de produção. Nós, eu, você, seu colega de turma, o seu colega de ambiente virtual de aprendizagem, de fórum, todos nós somos famílias.
e nós nos relacionamos o tempo inteiro com as empresas. Então, sendo família e relacionando com as empresas, o que nós fazemos? Nós demandamos bens e serviços dessas empresas e ofertamos nosso trabalho, nossos serviços para essas empresas. Então, dentro disso aqui, nós temos os 3 problemas econômicos fundamentais. Nessa tela aqui, nesse slide aqui, então, nós temos o resumo da questão do sistema de concorrência pura e os problemas econômicos fundamentais que nós vamos ensaiar novamente agora, que é o que e quanto produzir, como produzir e para quem produzir. E aí, alguns problemas do sistema de concorrência pura, então, que eu estou passando agora, que ele simplifica muito a realidade, os preços podem variar por outros fatores, certo? Que estão aí. E o mercado sozinho, ele não promove a perfeita alocação dos recursos. Por quê? Porque em determinadas coisas tem que ter o setor público mesmo para ajudar a regular esses mercados, para promover infraestrutura, para distribuir renda. Então, isso justifica a atuação do governo em certo ponto, certo? Então, essas críticas justificam isso na intenção de complementar a iniciativa privada e regular alguns mercados. Alguns mercados existem sistema próximo da concorrência pura, por exemplo, hortifruti granjeiro. É moda, por exemplo, você ir em determinada época do ano e ver o preço do tomate caríssimo, sei lá, R$8, R$10, R$15 o quilo, dependendo da região onde você mora. E no passado 3 meses estava o tomate a 70 centavos o quilo, não é isso? Então isso é o quê? O sistema de concorrência pura funcionando no curto prazo. Então, recapitulando, o papel econômico do governo do século XVIII ao século XX, predominância do sistema de mercado próximo da concorrência pura. A teoria do Adam Smith, lá daquela turma, certo? Início do século XX, vem o Keynes com a teoria que o Estado tem que interferir. Então, colocou-se que o mercado sozinho não garante que a economia opere sempre com o pleno emprego dos recursos. Então, a partir disso, o Estado deve atuar, o setor público deve atuar na economia para evitar distorções alocativas e distributivas. Então, aqui no quadro, rapidamente, como está na moda falar muito do governo, vamos falar também? Então, falando do governo, quais são as funções do governo? O governo tem 3 funções básicas que será passada aqui para vocês, que vocês vão, a partir de agora, verificar ao longo do nosso curso, ao longo do seu dia a dia também, que são as funções alocativa, distributiva e estabilizadora. E aí, pessoal, a partir dos princípios governamentais, ele tem que cumprir esses 3 papéis. No Brasil, na nossa Constituição, nós temos ainda alguns princípios administrativos pelo qual o governo deve fazer tal coisa. E são princípios que nem sempre são seguidos. Então, aqui eu vou passar para vocês uma manhãzinha, um certo macete, para se saber quais os princípios norteadores do governo brasileiro. Então, são os princípios administrativos dispostos na Constituição Federal. Bem, quando perguntarem para vocês quais são os princípios com que o governo deve agir, deve interferir na economia, que o governo deve trabalhar, então simplesmente lembrem dessa sigla. Legal, né? O que significa? Legalidade, impessoalidade, princípio da moralidade, publicidade, a letra parece que vai ficando pior, né? E o princípio da eficiência. Por que eu coloquei isso aqui para vocês? Então, deixa eu destacar aqui que são os princípios administrativos norteadores do governo, que é a partir desses princípios que o governo faz a interferência na economia.
Quando há problemas, como o que nós vimos aí nos últimos tempos no nosso país, problemas de corrupção, o que ocorre? O governo, então, não cumpriu o princípio da legalidade, em que tudo deve haver lei que preveja, certo? Então, depois de agir somente sobre o que está sob a lei, do princípio da legalidade, nós temos o princípio da impessoalidade. Quer dizer o quê? Que não deve haver pessoalidade, relações pessoais nos atos, nos negócios do governo. Então, o governo deve ser impessoal, isso nem sempre é observado. Então, aqui também moram problemas de corrupção. O outro princípio é o princípio da moralidade. As atitudes do governo, as decisões do governo não devem ter questionamentos morais. Eles devem ter legitimidade moral de lidar, digamos assim, com moral acima de todos os outros negócios. O princípio da publicidade, porque para ter moralidade e ser impessoal, isso deve ser público, deve ser revelado às claras. E esse princípio, então, deve ser observado também nas atitudes, nos negócios do governo. E por último, esse aqui veio com a emenda constitucional em 98, eu não sou professor de direito, mas é muito importante, tanto eu, economista, quanto vocês, técnicos na área de gestão, saberem isso, é o princípio da eficiência. Não basta você agir dentro da lei, com impessoalidade, com moralidade e publicando. Tem que agir da melhor maneira para alocar bem os gastos públicos. Então, tem que ter eficiência. De volta aqui no nosso slide, então, o governo, ele interfere na economia como? Atuando sobre a formação de preços via impostos, via subsídios. Então, quando o governo quer estimular um setor, ele abaixa os impostos daquele setor. Quando o governo quer desestimular um setor, simples, vamos subir o imposto dele. Por exemplo, pesquisem aí, aproveita que vocês estão no seu ambiente virtual aí, abre uma abazinha, vamos pesquisar no buscador. Imposto sobre cigarro. Vocês vão ver que o cigarro tem um imposto aí de mais de 300%, eu acho que é bem mais que isso. Pesquisa aí que vocês vão ver. Por quê? Porque o governo ele quer atuar sobre a formação desses preços. Atuando sobre a formação dos preços, o governo vai desincentivar ou incentivar o consumo. Por que desincentivar o consumo do cigarro? Simplesmente para não sobrecarregar o SUS. E assim, com o tanto de imposto que tem no cigarro, eu ainda acho barato. Nada contra quem fuma não, mas a questão do custo e do benefício. Retomando, o governo também, ele complementa a iniciativa privada, via oferecendo infraestrutura e por aí vai. Fornecendo serviços públicos também, que não são vendidos no mercado, e também comprando do setor privado. Tudo isso dentro, voltando aqui no quadro, dos princípios do LIMPE: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, meus caros alunos, após verificar sobre essa questão dos sistemas de mercado, nós não vamos nem abordar muito outros assuntos sobre outros tipos de sistema, porque os outros sistemas estão em desuso. Quem quiser se aprofundar um pouquinho, pode pesquisar sobre como foi o socialismo, que foi o outro principal sistema que existiu. Vamos entrar agora na questão da divisão do estudo da economia. Bem, a divisão do estudo da economia, então, a primeira divisão, grande divisão que existe, é a divisão entre micro e macroeconomia. Bem, microeconomia é o ramo da teoria econômica que estuda o comportamento dos mercados, do produto ou grupo de produtos. Então, é o comportamento dos compradores e vendedores. Lembra do gráfico que eu fiz para vocês há pouco? Aquele gráfico, então, é objeto do estudo microeconômico, relação entre compradores e vendedores. Estuda o comportamento dos consumidores e produtores e o mercado no qual se interagem, determinando preços, quantidades, equilíbrio. Por exemplo, evolução dos preços do café, evolução dos preços dos seguros, evolução dos preços das mercadorias, da mercadoria X à mercadoria Y. Então, isso é o estudo da microeconomia. E aí agora que vem a confusão, porque a macroeconomia, ela é o ramo da teoria que estuda o funcionamento da economia como um todo. Quer dizer o quê? Estuda os grandes agregados econômicos, que são produto interno bruto, emprego, inflação, riqueza. Então, isso é um estudo da macroeconomia, certo? Volume de produção, nível
nível de preço e por aí vai. E aí, onde é que mora a confusão disso? Simplesmente que os alunos tendem a colocar micro e macroeconomia com a noção geográfica e não tem nada a ver com a noção geográfica. Microeconomia são mercados, são produtos. Macroeconomia são agregados, são variáveis agregadas. Inflação, PIB, por aí vai. Então, olha só, mercado mundial de soja. Geralmente em sala de aula a gente fala isso, todo mundo fala, é macroeconomia porque ele é mundial. Não, é um mercado, é uma relação entre produtores e vendedores. Sendo a relação entre produtores e vendedores, é um ramo de estudo da microeconomia, certo? Taxa de desemprego na cidade de Catolé do Rocha, na Paraíba. É uma cidadezinha desse tamanhozinho. É um estudo macroeconômico, porque é um agregado, envolve mais de uma variável. Então, para ficar claro para vocês, microeconomia, então, mercado, certo? Não importa a região geográfica que abrange. Pode ser o mercado de tomate do seu bairro ou pode ser o mercado mundial de tomate. É um estudo microeconômico. Pode ser o mercado mundial de petróleo, que envolve a macroeconomia o tempo inteiro, porém é um estudo microeconômico. E pode ser o mercado, sei lá, mundial de saquinhos de papel. Tudo isso são estudos microeconômicos. Macroeconômico, então, pode ser o desemprego do seu bairro, pode ser o desemprego da sua rua, que é um estudo macroeconômico, porque envolve mais de uma variável. Ok, pessoal? Então, vamos treinar um pouquinho? Microeconomia, mercados. Macroeconomia, agregados. A partir disso, então, todos vocês já estão experts nesse assunto. Nós temos mais algumas divisões. As divisões são o desenvolvimento econômico. Como lá atrás eu havia falado para vocês, por que o Brasil não é um país desenvolvido? Bem, desenvolvimento econômico ele ultrapassa em muito o conceito de crescimento. O slide agora vai estar aí na sua tela, vocês vão verificar que o desenvolvimento econômico estuda os modelos de desenvolvimento que levem ao bem-estar do padrão, ao bem-estar da coletividade, à elevação do padrão de vida da coletividade. Preocupa com as questões estruturais de longo prazo, como crescimento da renda per capita, distribuição de renda, evolução tecnológica. Então, o Brasil não é um país desenvolvido. Por quê? Vou escrever aqui no quadro agora para vocês, por causa disso aqui, pessoal. Isso aqui é o Brasil. Igualzinho, né, pessoal? Por que esse aqui é o Brasil? Isso aqui é a chamada pirâmide social do Brasil. Na pirâmide social do Brasil, nós temos o grande problema, porque nós não somos um país desenvolvido. Nós temos aqui na frente menos de 2% da população que concentra mais de 30% da riqueza. Então, quando nós temos isso, até aí tudo bem. Nós temos rico, todo país tem gente rica, tá. Só que o grande problema é que cá embaixo nós temos mais de 30% da população que concentram menos de 2% da riqueza. Então, qual é o problema nosso? Nós temos muita gente com pouco e pouca gente com muito. Então, qual é a intenção das teorias do desenvolvimento econômico? Eu falo isso com alguma propriedade, minha dissertação de mestrado foi sobre isso. A intenção do desenvolvimento econômico, de novo aqui no quadro, é tirar pessoas daqui e colocar para cá. Então, com certeza, vocês estão de olho, por exemplo, no surgimento da chamada classe C. A classe C nada mais é do que pessoas que estão ascendendo da classe mais baixa aqui para o miolo. E aí vocês me perguntam, poxa, mas é possível? Sim. A Suíça tem rico? Tem. A Suécia tem rico? A Dinamarca tem? Tem. Lá tem milionários, bilionários. Lá então tem muita gente aqui. Lá tem gente aqui em cima também. Tem gente aqui embaixo? Tem também. Porém, aqui no meio tem muita gente. Então, o país ele é desenvolvido na medida que a riqueza é bem distribuída e mais pessoas têm acesso a educação, saúde, tecnologia, infraestrutura básica de vida. Então, toda vez que alguém falar sobre desenvolvimento econômico, toda vez que tiver
um debate presidencial, toda vez que tiver algo assim, que pessoas estiverem discutindo crescimento da economia, aí vocês perguntam, aí volta aqui no nosso slide e lembra do que a gente está vendo. Vocês vão se perguntar, sim, bem, crescer não é desenvolver. Será que esse camarada está propondo crescer o país ou crescer distribuindo? Então, sim, sem querer interferir na opinião política, na opinião pessoal de cada um de vocês, reflitam sobre isso, sobre o que é crescer e sobre o que é desenvolver. Não adianta nada o país crescer para poucos, como foi num pedaço aí do nosso regime militar. E até hoje nós não vimos as migalhas lá que o Delfim falou que ia distribuir. Então, esse é mais um estudo da economia. E por último aqui, a economia internacional, ela estuda as relações de troca e transações monetárias entre um país, onde se determina a taxa de câmbio do comércio exterior e as transações financeiras internacionais. Então, no nosso material escrito que vocês devem folhear, manusear dentro em breve, vocês vão verificar que economia internacional também é um ramo de estudo da economia, necessário por quê? Necessário porque o seu emprego, o meu emprego, a nossa atividade econômica tem tudo a ver com o chamado mercado globalizado. Esse mercado globalizado, então, é o que vai demandar se meu trabalho está barato, competitivo, em comparação ao trabalho de um chinesinho lá na China, em comparação ao trabalho de um americano. Então, a economia internacional que vai determinar essas relações de troca. Será que o meu produto, o produto que eu ofereço aqui no Brasil, ele é um produto competitivo? Bem, muita gente fala do tal do custo Brasil. O custo Brasil, inclusive, é um reflexo de quê? Da economia internacional. É um reflexo de como as relações econômicas do Brasil estão com os outros países e em que medida o nosso produto ele se encontra mais ou menos competitivo do que produtos externos. Por exemplo, década de 90, a indústria calçadista brasileira praticamente faliu, porque nós, produzindo aqui, não conseguimos ser competitivos com os caras lá, com os chineses que estavam a 15 mil quilômetros de distância. Eles conseguiam trazer o produto muito mais barato do que o nosso. Isso aconteceu com calçados, aconteceu com brinquedos. Então, tudo isso é fruto de estudos da economia internacional. Então, pessoal, por aqui nós terminamos esse nosso encontro à distância. Eu desejo para vocês bons estudos, um bom direcionamento e um bom aproveitamento dos conceitos de economia e da aplicação disso para o seu curso técnico, para a sua vida profissional. Nos encontramos disponíveis nos ambientes virtuais para tirar eventuais dúvidas que tenham e desejo a vocês um forte abraço e bons estudos. Muito obrigado.